Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 7. Vamos ver então o que o Senhor diz para nós nessa noite. E hoje, não, tira o texto daí, eu quero o tema. Vamos ver o tema dessa noite. Evitando a falência do templo. Olha aí que tema gostoso. Evitando a falência do templo. Sabe quem é o templo? Você. Você é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então ele já manda você cuidar do templo. O Espírito Santo de Deus habitar. O templo pode ter raiva? Pode, você é ser humano. Mas pode ter raiz de amargura? Não. Pode ter ficar angustiado? Pode. Mas pode deixar a angústia virar depressão? Não. Porque ele quer dizer para você, o Senhor, que nós temos capacidade para ter sentimentos. Mas não podemos deixar os sentimentos ruins tomar conta do nosso interior. Porque senão, como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar? Fica difícil. Por isso, antes de ler, eu quero orar com você. Você vai entender o que o Senhor quer dizer para você nessa noite, através da revelação da sua palavra. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que nos concede de estar na tua casa, para engrandecer o teu nome, para te adorar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ansiamos pela tua volta. Bom seria, Senhor, que tu arrebatasse a tua igreja hoje, agora, para a glória do teu nome. Mas sabemos que não é a nossa vontade, é a tua vontade que prevalece. Então, Pai, tu sabes o dia, a hora que isso vai acontecer. Senhor, nós torcemos para que seja o mais breve possível, para acabar com tanta coisa ruim que está acontecendo sobre essa terra. E nós sabemos que tu ama a tua igreja. E, Pai, eu quero te agradecer por este amor maravilhoso, verdadeiro, sincero, amor justo, fiel para conosco. Não temos palavras para te agradecer. E mais essa palavra também eu quero te agradecer, onde tu dá aí, que nós temos que tomar cuidado com as evidências que levam à falência do templo. A falência de uma vida na tua presença. A falência de um adorador, de uma adoradora. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra rema de poder que tu tem nos revelado para trazer agora sobre a tua igreja. E que tu possa revelar a mesma, pelo teu Espírito Santo, a cada vida que aqui está e que está também pelo canal, Senhor, renascer nessa noite. Por isso, Senhor, sinta-se à vontade para tratar com ela, para tratar com ele nessa noite. Porque é o teu povo, é a tua igreja que nós colocamos nas tuas mãos, para que tu trate com nossos convidados, seja para o canal, ou seja presente no teu templo, em nome de Jesus. Então ele nos traz essa palavra nessa noite, evitando a falência do templo. Olha o que diz o versículo 7 de 2 Crônicas 29. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Versículo 8. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Por quê? Eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Aqui o Senhor já está mostrando o motivo do cativeiro que já enfrentou, hein? Você tem que ler e prestar atenção que você está lendo. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração, isso é o rei Ezequias falando. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira.
Deus se aborrece, sim ou não? Deus se aborrece, sim ou não? Se aborrece. Aqui está mostrando o ardor da sua ira. Ele fica aborrecido quando a pessoa é para acertar os passos e faz tudo errado. E depois nós fica procurando alguém para culpar. Isso desperta a ira do Senhor. Porque ele diz na palavra dele que ele não tem um inocente por, ou melhor, o culpado por inocente. O culpado é culpado por ele. Viu? Olha o que diz o versículo 11. Agora, Ezequias falando, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. E palavra, hein? Antes de aplicar a mensagem para as nossas vidas, eu gostaria de descrever aqui o que está acontecendo em Israel, na época em que foi escrito esse texto aqui. Veja bem, o povo de Israel, mostra aqui no texto, que eles haviam se esquecido de Deus. Eles decidiram deixar de adorar o Senhor no tabernáculo, ou seja, no templo, fecharam as portas, apagaram as luzes e deram um completo termo de falência ao templo de Deus, ou seja, ao templo do Altíssimo. Mas assim, que povo doido. E vou te falar, tem gente fazendo a mesma coisa hoje. Tem gente fazendo a mesma coisa hoje. É o mesmo povo, só mudou de CEP e CPF e endereço. O mesmo povo. E Deus querendo abençoar e o povo entrando pelo caminho da desobediência. Deus querendo abençoar e o povo se rebelando contra o Senhor. É diferente hoje? Não. A mesma coisa. Então, assim, que é isso? Mas é o que está na Bíblia. E aí o Senhor vem nos traz essa palavra para que sirva de alerta para mim e para você. Domingo passado você viu o pastor Tiago pregando, falando a respeito daquela viagem gloriosa que ele fez das mansões celestiais, todo aquele julgamento que ele viu. E ele até pensou que fosse um simples sonho. E o mestre mostrou para ele que não foi um simples sonho, foi uma revelação e que ele viveu a coisa. Tanto você viu no final que ele teve com a filha antes dela nascer. Eita glória! E ela o reconheceu depois que nasceu. Só Deus fazer um troço doido desse, irmão. Só Deus. E aí, quando a gente olha para a palavra, nós vemos que rei Ezequias, quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade. E diz a Bíblia que ele mandou muito bem. Por quê? Ele conseguiu enxergar o que o povo não estava enxergando. Que precisavam fazer uma aliança, uma nova aliança com o Altíssimo e Poderoso Deus. Talvez você que está aqui nessa noite esteja precisando renovar a tua aliança com Ele. Que é de suma importância. E ele, o rei Ezequias, quando ele começa a reinar, quando ele assume o reinado, a Bíblia mostra que ele percebeu que o estado de falência espiritual que se encontrava em Israel era terrível. E aí ele propôs, no seu coração, a ministrar um avivamento, um conserto sobre o povo. No propósito de alegrar quem? Não era o povo não, irmão, dar ao Senhor. De alegrar o Senhor. E os outros estavam tristes com o povo. Por que você acha que isso que é bom vir para a escola dominical? Aliás, você que faltou hoje à escola dominical, não falta domingo que vem não, tá? O sua falta não rolou hoje a gincana. Eu não sei o que está vendo contigo. Não sei se você está perdendo um horário. De repente você quer que eu coloque a escola dominical às 5 horas da manhã, porque 10 horas da manhã é muito cedo. Nossa! De repente 4 horas da manhã é melhor. Né? Você conseguir vir, vendo um impulso do Espírito da igreja. Né? Às vezes você consegue vir. O homem, tu acorda às 5 da manhã,
5h30, 4h30. E por que para Deus você não consegue chegar 10 horas na igreja? Sangue Deus tem poder? É de madrugada. Pastor, mas eu trabalho a semana toda. Graças a Deus, porque o Senhor não chamou ninguém à toa. Ele não falou assim, você que estava à toa na vida, Jesus te chamou. Chamou nada. Ele chamou porque você tem uma necessidade. Sabe de quê? Qual a sua necessidade? Não é casa, não é dinheiro, não é emprego, não é família. Vida eterna. É isso que você está precisando. E olha, e o Senhor, Ele manda te alertar que Ele está às portas de buscar a igreja. E Ele quer você dentro, não fora. Eu lembro do dia que o Senhor deu a revelação, que o anjo recolhia 2 flores no meio da igreja. Ele manda te lembrar que ele ainda não recolheu, não. Ele vai recolher. Tomara que recolha hoje. Aleluia. Mas você poderia perguntar, pastor, mas se tiver alguém errado, inferno. Ele quer recolher para a glória. Se tiver errado, se não se consertar, não pedir perdão, inferno. Mas aí não é os anjos que vêm, né? É a concorrência. Ele vem pegar. Mas quando ele revelou, ele mostrou, foi o anjo recolhendo 2 flores para o jardim dele. Aí começou os casais a falar assim, gente, será que é a gente? Ai, gente, será que é fulano? Será que é Beltrano? Para de ficar conjecturando, para de ficar achando que é um é outro. Não, vai ser quem ele quiser. Olha, eu vou te falar, ele não erra na chamada. Entendeu? A chamada dele é tremenda. A pessoa pode se pintar de vermelho, de preto, pode vestir roupa ao contrário, sei lá o quê, mas ele vai falar, é você mesmo. É você que raspou a cabeça. Você, isso, botou uma peruca. É você mesmo. Botou uma sombra diferente. Ele vai falar, é você, porque ele conhece de dentro para fora. Isso tudo é para mostrar para você que o seu tempo não pode entrar na falência. E aí nós vemos que Ezequias então observa como está o estado de Israel. E aí ele começa a perceber que havia ali uma série de erros que eles haviam cometido e que deveriam se consertar. Eu não sei aonde você anda falhando, se é nas atitudes, se é nas suas decisões, mas o Senhor está mandando te lembrar que está na hora de mudar isso. Está na hora de haver um conserto, porque o jejum que nós estamos fazendo no domingo, bota aí para mim, qual é essa campanha que nós estamos vivendo hoje? Qual é a campanha? Aí, jejum para mudança de vida, e não é qualquer vida, é vida com abundância. E aí você tem que dizer, Senhor, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha sobre a minha vida e me mude. Para que eu deixe de ser arrogante, nervoso, e consiga resolver as coisas, Senhor, na paz do Espírito. Você sabia que tem hora que os demônios não precisam nem fazer força para destruir vidas? Não. Eles ficam só assistindo de camarote. Será que tem camarote para o inferno? Acho que eles criam um camarote para ele, porque eles ficam só assistindo. Eles não fazem nada. Mas o ser humano, como é difícil de relacionamento, dá problema. E aí a Bíblia fala que eles fecharam as portas do alpendre, ou seja, do templo, apagaram as lâmpadas, não queimaram mais incenso e não ofereceram holocausto no santuário. Acabaram com tudo logo, né? Resolveram ser à toa na vida, porque ateu, irmão, o ateu, quando ele fala que ele é ateu,
mas na hora que o avião está caindo, ele fala, Deus me socorre. Ué, cadê o ateu à toa? Lembra que Deus existe? No período do sufoco. Está lá no CTI, morre ou não morre? Deus! Deus! E nós vemos que esses erros aqui atraíram consequências ruins. Atraíram a ira de Deus sobre eles e trouxe diversas consequências. Primeira consequência, a perturbação. Segunda consequência, a assolação. Terceira consequência, escárnio e morte. Consequências terríveis sobre o povo. E aí veio cativeiro. Olha, o senhor ultimamente tem falado com a igreja sobre cativeiro. Porque tem muita gente largando o Senhor, se metendo no cativeiro sentimental, cativeiro do orgulho, da vaidade, cativeiro da assolação, cativeiro do escárnio e cativeiro da morte espiritual. Assim, ó, que cativeiro. Cativeiro na vida sentimental tem. Quando a pessoa se afasta de Deus, não consegue voltar, porque o orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Sabe que precisa voltar, o Senhor tem chamado, mas a pessoa não consegue voltar, porque o orgulho não deixa. A vaidade não deixa. Firmar uma aliança com o Senhor para viver uma nova história, uma mudança de vida. É isso que Ele deseja realizar na tua vida, uma mudança de vida para a glória dele. E com essa mudança, te mostrando que o real prêmio é a vida eterna. Para cada um de nós, na presença dele. E aí, diante de todo esse momento que o povo está vivendo, foi exatamente nesse momento que Ezequias sentiu ali no coração a necessidade de, junto com o povo, fazer uma aliança com o Senhor. No versículo 11, Ezequias diz assim, ele confessa ali, irmãos, os 3 propósitos de Deus para a vida do homem. Ele mostra que Deus, versículo 11 diz, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele. Como? Primeiro propósito, servos. Segundo propósito, como ministros. E terceiro propósito, como adoradores, ou seja, queimadores de incenso. Hoje a gente precisa acender incenso aqui não. Sabe qual é o meu incenso? O seu incenso é você adorar a Ele. Esse é o seu incenso. Quando você o adora, você faz a sua adoração chegar para Ele como incenso agradável. Em resposta à sua adoração, Ele te envia boas novas. Revela milagres sobre a tua vida. Revela tudo. Por isso que quando alguém vem adorar a Ele neste lugar aqui, tem que vir de maneira espontânea. Por isso que o pastor não te obriga a vir para a igreja. Porque se você vier obrigado, a tua adoração não sobe. Fica aqui mesmo. E não, tu não vive em resposta. E aí nós vemos aqui, nesse pequeno texto, de 2 Crônicas 29, eu gostaria de falar sobre os erros de Israel, pois muitas vezes eles se repetem em nossas vidas. É uma perspectiva espiritual, nós entendemos que nós somos, cada um de nós, o templo do Espírito Santo. Você crê que você é templo do Espírito Santo? Diga amém. Amém. E aí, como o templo do Espírito Santo, casa de Deus, né? Como casas espirituais, nós devemos cuidar para que não haja falência em nossa vida espiritual. Aí, não precisa falar para quem está do teu lado, não. Para aí e pensa assim, quanto tempo você não está orando? A tua igreja está enjejuada. Por que você não jejua? Meu Deus. Por que você não ora de madrugada? Está cansado, cansado? Que tal perder o sono?
Aí, de repente, você vai orar. E você que perde o sono de madrugada, por que você não ora? Levanta, vai na geladeira, toma água, volta de novo, liga a televisão, e fica, e enrola, mas não ora. E o Senhor querendo falar contigo. Ah, Deus fala com todo mundo, fala com o pastor, fala com o evangelista, fala com a diaconisa, fala com o outro pastor, fala com o pastor, mas não fala comigo. Fala, ele vai falar contigo. Ele tem tentado, mas a comunicação está travada. Se você quiser, eu posso combinar com o seu pastor e te chamar às 3 da manhã, todo dia, para tu orar comigo. Todo dia. E aí, tá afim? E depois tem que ir trabalhar. Eu vou estudar e tu vai trabalhar. Essa fase de trabalho eu já passei. Agora eu estou na fase de estudo. Aí, ou então tu vai estudar também. Eu falo, pastor, como é que consegue? Querido, ele que multiplica a saúde, ele que dá vigor, ele que fortalece, ele que capacita, ele que faz as coisas acontecerem na minha vida e na tua vida. Então vamos correr atrás. Quer melhorar de vida? Estuda! Quer melhorar de vida? Vamos correr atrás, fazer curso técnico, vamos correr atrás. Agora, está à toa aqui, estuda. Ah, não dá para mim não, cansado. Ai, não. Jesus, vamos melhorar. Não quer. Mas se vier um anjo falar assim, você quer um balde de ouro? Ah, eu quero. Aí o anjo fala assim, é mesmo? Fica querendo. Vá trabalhar. Ó, preguiçoso, vai ter tua formiga. É nesse nível. Se você vive sonhando que você quer conquistar as coisas, mas não faz nada, não faz nada. O Senhor está aí para te dar inteligência, conhecimento, mostrar o que você tem que fazer, mas você tem que colar com Ele. Agora, não cola com Ele, cola com gente ruim, que só dá para trás e fica falando besteira no teu ouvido. Quem orienta você por certo não quer ouvir. Mas ouve os ignorantes da vida, que só dá palpite ruim na tua vida. Você sabe o jogo do Mario? Aquele joguinho? É mesmo? E o Thundercats também, viu? O Papense? Você viu como é que terminou aquela parte daquele jogo? Aquela guerrinha entre os guerreiros ali das trevas e da luz? Opa! Não consegue. Porque não quer. Hoje não cresce na vida quem não quer. Porque oportunidade tem para todo mundo. Mas se a pessoa não quer aproveitar, o que o Senhor pode fazer? Ele é o poderoso. Ele não vai fazer nada. Por quê? É uma escolha de vida sua. A sua vida ela pode mudar completamente. Mas você tem que querer mudar. Você tem que desejar mudar. Eu me lembro quando eu fiz meu segundo grau, eu estudava na Contra. Quem mora lá não, tá? Em Santa Cruz. Mas é uma região que aquilo me fazia mal ir para lá estudar. Foram 3 anos de prova. Porque eu não gostava de ir para lá. Eu falei, gente, não dá para fazer faculdade isso daqui não. Ah, não vai não. Não vou não. E não fui mais. Terminei para... Falei, vou terminar o mais rápido possível, que é para mim não voltar mais nesse lugar aqui. Mas foi uma decisão minha. Agora você vê a coisa te fazendo mal. E você não muda. Aí depois o diabo que é culpado, o inferno que é culpado, aquele capeta do inferno, aquele demônio, mas a própria pessoa não muda. Fica sempre procurando um culpado. Mas não tem que procurar, o culpado é você mesmo. Você fala, que é isso? Disfarça depois, tu dá uma olhadinha no espelho. Você vai ver quem está atrapalhando a tua vida. É você mesmo. Porque eu sou a única pessoa
que atrapalha a minha vida se eu ficar vivendo uma vidinha e reclamando, e reclamando, e reclamando. Aí Deus usa a jumenta, o papagaio, o periquito, a cobra, a barata, para dizer, muda de atitude. Não muda. Não muda. Deus pode usar o zoológico todo. E não muda. Mas eu tenho que parar. Vá para o joelho hoje, e, sozinho. Não é que você tem que se trancar no banheiro? Se não tiver dor no banheiro, é ruim. É melhor tu ir para o quarto. Libera o banheiro. Também o pessoal pode querer ir no banheiro e você vai estar lá. Aí você vai dizer que o demônio está perturbando. Deixa nem você orar dentro do banheiro. Não, só tem um banheiro, você não ocupa o banheiro. Ocupa o quarto, outro lugar lá na casa, vai ficar legal. Mas você chega para o Senhor e diz assim, Senhor, eu estou a fim de mudar. Eu tenho que mudar. Não dá. Eu quero que as pessoas que ficam ao meu lado, elas se sintam felizes, amadas, se relacionem. Aí eu vou te dar uma recomendação em nome de Jesus. Se aconteceu alguma coisa essa semana, outra semana, será que dia que foi? E que você viu que a coisa não mudou, chama a família toda para orar. Porque Deus vai fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer. A glória dele. Alguma coisa tem que mudar. Por isso que a gente vê aqui que o rei Ezequias, ele resolveu levar o povo a viver e a enxergar uma mudança, não nele, no Senhor. Aí a coisa começou a funcionar. E o Senhor está mandando te alertar que a coisa pode mudar. Se houver mudança de atitude. Você já tentou de várias formas, da sua maneira. Aí eu vou te dar um lembretezinho. Por que você não tenta do jeito do Senhor? É do jeito dele. Vai ser melhor. Vai ser bem melhor. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu passado, conhece o teu presente e conhece também o teu futuro. Ele sabe como colocar as coisas no seu devido lugar e viver para que você viva uma harmonia para a glória dele. A gente vê que Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que buscar no Senhor, porque essa vivência de uma vida não na falência, mas uma vida alicerçada na palavra dele. Por isso que ele usa o rei Ezequias para dizer, olha, o Senhor deseja que vocês o sirvam, que vocês o adorem, se tornem ministro dele. Ele chama a atenção do povo. Para que isso? Para que o povo pudesse viver essa mudança. Porque eles haviam deixado de adorar a Deus e começaram a partir para o caminho da idolatria, começaram a partir para o caminho do afastamento da presença do Senhor, achando que poderiam viver uma vida sem nenhum compromisso com Deus. Ó, tem um monte de gente fazendo isso na terra, ó. Montam assim, ó. Por isso que não me espanta nada quando o senhor vem e revela que lá em São Paulo, numa igreja de 2.000 pessoas no templo, ele usa um adolescente que era para ter cantado no domingo anterior. Ela pediu a oportunidade ao pastor. E naquele domingo o pastor falou, eu não te dei a oportunidade no ano passado, mas vou te dar agora. Ela falou, tá bom, pastor, vou cantar então. Vou louvar o Senhor. E ela pegou o microfone e foi louvar. E quando ela estava louvando, em pleno louvor, creia, aconteceu, tá? Em pleno louvor, o Senhor toma ela, o Espírito Santo começa a usar ela em línguas para a igreja, e ela é usada pelo Senhor, e o Senhor diz, se hoje eu viesse buscar na minha igreja 2.000 pessoas no templo, só 5 eu iria levar. De 2.000 pessoas, olha a matemática de Deus, tá? Hã? Alguma coisa dessas 2.000 não estava batendo. Quer dizer, se ele diz que de 2.000 ele só vai levar 5, o restante ficou todo mundo. E aí,
Mas aí, para complicar mais ainda, acabou mais uma vaga, caiu para 4, sabe por quê? Porque ele usando ela falou, para provar que eu estou usando a minha serva, eu vou levá-la agora. Ela morreu no altar. Morreu no altar. Deus está precisando fazer uma coisa dessa aqui na igreja, sabe? Algo sobrenatural assim, aqui nessa igreja, para provar que Ele é Deus aqui. E Ele é Deus também na tua vida. Você quer nisso? Diga glória a Deus. Ele é Deus aqui. Mas Ele não quer só ser Deus aqui, para você adorar Ele aqui, mas também na sua casa, no seu trabalho, aonde você anda. Testemunho de vida. Porque quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele não vai buscar a igreja, o povo que está adorando a Ele, dando glória a Deus, aleluia, dentro do templo. Ele vai buscar onde você estiver. E pode ser que não seja na hora de um culto como esse que você está participando aqui. Pode ser na hora que você está no trabalho, mandando o outro funcionário ir passear mistério. Lá em São Paulo, sei lá, na faixa de Gaza. Você está entendendo, mano, né? Ficou, filho. Ficou. Cid, 2.000. 5 vagas. Caiu para 4. Eu falei, gente, se o pastor entrou, menos uma, se a esposa, menos 2. E eu falei, gente, se o vice-presidente entrou, mas a esposa acabou, a vaga e o povo. Ficou, filho. Todo mundo para ficar contando história por aí. Vendo passar em verde, urubu, sei lá o quê. Uma coisa de doido. Mas entenda bem, o Senhor não quer que você fique. Ele quer que você se encontre com Ele na glória. No arrebatamento da igreja. Ele quer que você esteja ali, junto. Por isso que Ele tem mandado trazer essa palavra aqui hoje. Ele tem mandado mostrar a você que a sua vida espiritual não pode entrar em colapso. Não pode entrar em falência. Ele sabia que tem muita gente que decreta a falência da empresa, que é para não pagar os funcionários. Porque é a lei do país, filho. Você sabia não? Você sabia não? Tem a lei do país. É um mentiroso. Decreta falência. A empresa não entrou em falência, mas ele decreta falência. E aí, porque é pela lei do país, ele vai precisar pagar a quem está devendo. Isso é golpe. Mas com o nosso Deus, não dá para decretar falência e ficar bababá. Tudo bem, não rola. Por quê? Por que muitas das vezes há uma falência? Porque se fecha as portas espirituais da sua própria vida. As portas abertas, elas permitem que entrem coisas boas ou ruins na minha vida e na sua vida. Se tratando de vida espiritual. E aí nós vemos que a palavra nos mostra as principais portas espirituais do nosso templo. Olhos, ouvido, boquinha. O olho deve ser aberto para ver as coisas espirituais e fechado para os olhos da carne, que induzem as coisas ruins na nossa mente. E da mesma forma o ouvido deve ser destinado para quê? A consagração a Deus, para você ouvir o Senhor te alertar, te orientar pelo Espírito dele que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os ouvidos. Essa noite o Senhor está trazendo uma palavra de alerta para você. Pastor, e a boca? A boca ela deve ser fechada no momento de ira e alerta nos momentos de ministração da palavra de Deus, na adoração, no louvor a Ele. Isso é aberto. Mas quando fala que eles apagaram as lâmpadas no templo, falar de lâmpada, irmãos, é falarmos da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Porque antigamente, sabe o que os homens e mulheres que caminhavam à noite, eles amarravam lamparina nos seus pés para poder iluminar o caminho deles. Então, por isso você vê que a palavra de Deus ela é comparada
a luz para o caminho. Só que não é nenhuma lamparina que vai acabar o combustível. Ela é a palavra de Deus eficaz, que sempre te livrará das trevas e te conduzirá para a luz, que é Cristo, para a glória e honra do nome dele. E aí olhamos para a palavra, por isso que é importante você, como igreja, como povo de Deus, meditar na palavra, que é a palavra que liberta, é a palavra que abençoa, é a palavra que direciona, é a palavra que te traz cura, que te revela milagre e te prepara para você viver o melhor de Deus na vida eterna. E muitos estão perdendo com Deus por não guardarem a palavra. A palavra. E você deve ler a palavra constantemente. Meditar nela dia e noite. Que a palavra ela não se apague no teu tempo. E o Senhor manda te dizer nessa noite que nós devemos seguir o exemplo de Ezequias, fazendo um verdadeiro check-up em nossas vidas, transformando-as pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, manda te alertar, não tenha medo da vontade dele na tua vida. Não tenha medo, a vontade dele é a melhor. É a melhor. Nos revela coisas que nós nem sabíamos que poderíamos viver ou alcançar. A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ela faz isso conosco, creia. Ele não erra na sua vontade. Ele não erra no seu desejo, na vontade dele, na verdade dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. Creia que quando a vontade dele vem sobre a nossa, a dele sempre será melhor. Porque ele te conhece e me conhece. Ele nos conhece do avesso. Ele nos conhece. Ele sabe o que pode te levar à falha e o que pode te levar aos acertos na presença dele. Ele sabe. Então, por que não buscá-lo? Por que não se entregar a ele sem reserva e dizer, Senhor, então me aperfeiçoa, me conserta, me direciona, porque eu quero acertar mais e errar menos enquanto eu estiver aqui nessa terra. Eu estou a fim de verdadeiramente viver a tua vontade. Me esclarece como fazer. Ele vai ter prazer de lhe esclarecer, como ele está te esclarecendo nessa noite. Que você se torne um adorador, uma adoradora na presença dele. Os dias são maus sobre a terra, sim ou não? Sim ou não? Muito mal. Muito. Lembre-se, quando você sair de casa, olhe e peça para ele colocar uma escolta do teu lado. Porque o negócio está feio fora. A cada lugar que você for, peça a ele para caminhar contigo. E com escolta. Por quê? Porque os dias são maus. O dia está indo de mal a pior. Você sabia que já aconteceu um terremoto essa semana lá no Maranhão? Ah, só viu de Nova York. Porque o de Nova York só interessava para a imprensa. Mas ninguém falou nada do de Maranhão. Se acontecer no Rio, ninguém vai falar nada. Já aconteceu no Rio, hein? Mas essa semana aconteceu lá no Nordeste. Ou tomara que aconteça mais aqui no Brasil. Para ver se haja um despertamento em todo o povo de Deus, que precisam orar. Tomara que o vulcão no Mendanha comece a soltar a fumacinha dele, como já soltou. Agora, só tem uma coisa, porque se ele lançar larva, ele atinge com a larva o centro do Rio de Janeiro. Imaginou quem mora aqui perto, igual eu e você? É um negócio, o ar vai ficar insuportável para respirar. Loucura. Eu falo para você, Jesus está voltando, hein? Os tremores das placas, sabe aquele choque das placas? É a natureza gemendo pela volta do Senhor. Ela está gemendo. E as placas vão se tocar mais. E lugares que nunca aconteceu terremoto, vai acontecer. Nova York, você viu? Vai acontecer mais. A escala só vai aumentar. Porque você não pode esquecer de uma palavrinha que está na Bíblia. Você lembra que está na Bíblia? Que a volta dele, você deve comparar as contrações de uma mulher
grávida. Lembra disso? Está na Bíblia. Então eu pergunto a você, vamos ver se você sabe fazer cálculo. Quando a mulher está para dar... As mulheres, pelo amor de Deus, não respondem nada não, sem Deus tem poder. Você que já teve filho, fica quieto. A mulher, quando está para dar a luz, as contrações, quando ela está à beira da criança nascer, elas diminuem, né? Ou aumentam? Diminui ou aumenta? Aumenta, né? Senão, então, vou falar uma coisa para você. Essas placas elas vão aumentar a batida. Os terremotos vão aumentar em escala. Você já reparou que rumores de guerra estão rolando e está acontecendo guerra onde não acontecia? Cumprimento da Bíblia. Gente, acorda. Jesus pode buscar a igreja. E ele não quer você de fora do arrebatamento da igreja. Ele quer você dentro. Então, faça o que você puder fazer para você viver uma vida no Senhor. Com Ele. Porque os dias são maus. E a palavra está se cumprindo e trazendo um alerta para geral, para ímpio e para crente. Porque ele não tem prazer. Ele fala na palavra dele que o ímpio se perca. Quanto mais aquele que o conhece serve a ele, de servir a ele. Então, que sirva a ele de verdade. Procure acertar os seus passos. Porque ele está às portas. Amém? E ele não quer que o seu templo, que é templo do Espírito dele, vá à falência. Pelo contrário, que essa noite venha trazer um renovo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração e vai se apresentar para ele. Senhor Deus, nesse momento, o teu servo, tua serva, nossos convidados nessa noite, estão se apresentando diante de ti, com uma atitude de fé. Tu mandou que convidasse a todos a colocar a mão sobre o seu coração, e eles estão colocando. Pai, mas que não sejam as mãos de cada um de nós, mas que as tuas mãos possam estar sobre o nosso ser. E que tu venha remover todo o coração de pedra, todo o sentimento que não provém de ti. Ministrar a cura sobre os nossos sentimentos, pensamentos e emoções na tua presença. Pai, porque nós não desejamos, e creio que também é o teu desejo, que seja decretada a falência do nosso templo, que é a nossa vida. O templo onde o teu Espírito Santo precisa estar. Para revelar a grandeza da tua vontade. Pai, então que tu possas examinar os corações do teu povo e remover do íntimo de cada um todo sentimento que não provém de ti. Capacitando ele, capacitando ela, Pai, de liberar perdão para viver uma nova aliança na tua presença. Porque tu conhece ele, conhece ela, Pai. Tu sabes aonde tocar e como tocar, para que o teu nome seja glorificado, para que a harmonia seja restaurada na família, nos negócios, nos bens, para que o teu nome seja glorificado e a tua prosperidade venha sobre ela, sobre ele, para a glória do teu nome. Pai, então eu te peço, que através da ação do teu Espírito Santo nesta noite, tu venha ministrar a cura no interior dela, no interior dele. O Senhor manda perguntar nessa noite para toda a igreja: tem alguém aqui que queira voltar para a presença do Senhor? Tem alguém aqui que quer se entregar a Ele? Renovar a sua aliança com Ele? Para que o seu tempo, que é você mesmo, a sua vida, não vá à falência, mas receba
essa renovação de aliança nessa noite. Se você deseja fazer isso, renovar a tua aliança para com o teu Senhor, saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar pela tua vida junto com toda a igreja, com toda a família renascer nessa noite. Senhor, coloco cada vida aqui nas tuas mãos. Vai tratando com ele, vai tratando com ela, vai revelando aí a grandeza do teu poder, a grandeza do teu amor, Senhor. Sobre ela, sobre ele nessa noite. Senhor, leva ela a enxergar essa necessidade de renovação de aliança nessa noite. Afinal de contas, Pai, tu diz na tua palavra, e a tua palavra, ela dá o resultado que te dá prazer. Por isso eu quero colocar cada vida aqui nas tuas mãos.